Brasil, olá você aí de casa! Hoje mais vídeos sobre curiosidades e coisas relacionadas aos bastidores aí do cinema e das séries. Hoje, falando de televisão especificamente, eu vou explicar melhor como funciona esse tal de fall season, o que é mid-season, esses nomes aí que o pessoal fica falando sobre as temporadas das séries, né? Quando que passa e por que passa no outono, da onde que veio isso, como que eles inventaram todo esse esquema para séries funcionarem. Eu sei que vocês gostaram da ideia de fazer um vídeo sobre como se cria uma série, né, como criar um projetinho de uma série, e eu vou fazer esse vídeo pra vocês sim, até porque esse foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de fim de curso da universidade, então eu tenho muito prazer em explicar tudo isso pra vocês, só que eu vou ter que explicar mais pra frente porque tá rolando a San Diego Comic Con e Game of Thrones e tudo ao mesmo tempo na minha vida, então eu vou fazer sim, só me dá um tempinho. E se você por acaso ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, compartilha com seus amigos que me ajuda muito, muito nessa vida. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, a programação deles é dividida por épocas. Por quê? Primeira coisa que lá nos Estados Unidos, a temperatura, né, as estações do ano são muito bem divididas. Aqui no Brasil, o ano inteiro parece mais ou menos a mesma coisa, né? Em algumas cidades, em alguns estados que tem alguma mudança maior, que no inverno realmente fica um pouco mais frio ou um pouco mais calor no verão, esse tipo de coisa. Mas assim, nos Estados Unidos é aquela coisa assim, tipo neve ou a galera na praia. Então assim, são estações muito bem divididas. Então, também por isso a televisão lá é bem divididinha por épocas, por estações do ano. E a época principal da TV pra eles é o fall season, que é o outono deles, que começa mais ou menos em setembro, e o summer season, que é a época do verão. E aí também tem o mid season, que é uma época que fica ali mais ou menos no meio, e eu já vou explicar tudo isso agora. E também lembrando que nos Estados Unidos eles vivem muito de quê? De série de TV, coisa que a produção brasileira ainda não faz tanto. Agora a gente tá fazendo muito mais séries e tal, mas por exemplo, a gente não tem essa coisa de ter a época da série, a temporada, daí acaba. O Brasil faz muito mais minissérie, por exemplo, e vocês sabem que o Brasil faz muita novela, mas as novelas não tem muito época pra entrar e pra sair, é meio aleatório assim, elas duram em torno de 9 meses, 6 meses, dependendo se a novela estiver ruim, eles já cortam a novela logo. E aí aqui no Brasil a gente não tem muita necessidade de dividir as épocas do ano, mas lá nos Estados Unidos, como eles trabalham com séries, e as séries têm temporada, tem começo e fim, eles precisam de datas mais ou menos pra estrear esse negócio. Antigamente, lá no comecinho da televisão, as séries eram ao vivo, inclusive as novelas aqui no Brasil, eu tô apontando pra minha TV, as novelas aqui no Brasil também eram exibidas ao vivo, por dois motivos. Porque eles tinham essa coisa de rádio ainda muito incrustada, a TV era muito ligada à rádio e não ao cinema no começo, né? E na rádio fazia-se muita coisa ao vivo. E também nesse comecinho não tinha como gravar. Vocês acreditam que a televisão era praticamente inteira ao vivo, a programação? E aí, às vezes, não tinha programação no começo da TV. A televisão ficava um chiado, ou ficava, sei lá, a marca do canal, assim, tipo, sei lá, escrito, canal Carol Moreira. Ficava um preto com um nome escrito, porque não tinha programação o dia inteiro. E aí, aos poucos, eles foram criando a grade de programação e tudo mais. Então, nos Estados Unidos foi criando essa coisa de séries e tal. E como a televisão copiou muito a rádio, a época que a rádio começava suas novas programações era quando, adivinha? Em setembro, que é no começo do outono deles. E eles tinham uma coisa que hoje em dia parece muito estranha ou engraçada pra gente, que era isso. Eles começavam em setembro e aí em junho, por aí, parava tudo. Por quê? Porque era a época das férias de verão. E aí lá fazia muito calor, finalmente fazia calor, e aquele povo ia aproveitar, ia pra praia, ia viajar com a família, e aí ninguém ficava em casa ouvindo rádio ou vendo televisão, no caso. Então a televisão meio que copiou essas coisas da rádio e começou a fazer tudo em setembro e parava ali no verão. E nessa época que começou a TV, lá na década de 40 mais ou menos, não tinha uma coisa essencial hoje em dia nos estúdios de gravação, que é câmera? Não. Que é um equipamento de som revolucionário? Não. Que é o ar-condicionado. Sim, já existia ar-condicionado e tinha ventilador. Deviam existir algumas coisas aí pra ajudar com isso, mas nos Estados Unidos o verão, quando fica quente, ficava muito quente. E aí imagina você gravar num estúdio fechado. Por quê? Porque não pode vir som de fora, então tem que ser um negócio fechado. Com aquelas luzes quentes, porque naquela época não tinha essas luzes maravilhosas que tem hoje em dia que não esquentam. Naquela época era aquelas luzes amarelas, quente, pra burro, em cima dos atores, e aí imagina como que vocês vão gravar um negócio no meio do verão sem ar-condicionado. Então era praticamente inviável fazer isso nessa época. E por isso então as estreias começavam em setembro, até porque em setembro começam as aulas nas escolas americanas, então era meio que começava as aulas, começava as séries, começava tudo ao mesmo tempo. E aí nesse esquema, as temporadas tinham mais ou menos 39 semanas, ou seja, 39 episódios, e umas 13 semanas aí de folga, que eles chamam de hiato. E aí com o tempo, né, os anos foram passando, e esse número de 39 acabou caindo pra entre 20 e 24 episódios, que é o que a gente tem mais ou menos
menos hoje nessas séries de Fall Season, que são essas séries mais compridinhas que passam nessa época. Exemplos de séries populares de Fall Season: tem The Big Bang Theory, Flash, House, Grey's Anatomy, Two and a Half Men, Lost. Então isso aí é o Fall Season, né? As coisas de outono, as séries um pouquinho maiores que passam no outono, tá aí a explicação por que elas são assim. Mas aí você vai falar, Carol, mas e o Summer Season? As outras séries menores que foram surgindo depois? Lá nos anos 60 começou a aumentar a popularidade da TV, até porque vocês imaginam, a televisão começou, era uma nova tecnologia, era um trambolho dentro da sua casa, era super caro, era super difícil, as pessoas não sabiam se elas queriam comprar, muita gente ficou apegada à rádio, não queria. Tinha essas coisas, sempre que tem tecnologias novas, vocês sabem como funciona. Então lá pros anos 60 que a TV tava bombando mesmo, e também sabe o que tava bombando? O ar-condicionado! E aí nessa época já existia um videotape. E aí as pessoas começaram a ter a brilhante ideia de gravar as séries em vez de exibir tudo ao vivo. Pô, vamos gravar uma sériezinha aqui pra gente exibir naquele horário que não tem nada, a gente põe essa aqui que já tá gravada. E aí eles começaram a gravar mais séries. Ou seja, eles começaram a ter mais conteúdo pra colocar no ar. E aí alguém teve a brilhante ideia: e se a gente colocar uma série dessas aí gravadas, essas aí que tem menos audiência, se a gente colocar ela pra passar no verão? Por que as que tem menos audiência pro verão? Porque todo mundo já tava acostumado, né, primeiro a ver série de setembro a junho. E como eu disse, em junho a galera tirava férias, a galera vazava, ninguém ficava em casa vendo televisão. Então eles pensaram, vamos pegar essas séries que estão com menos audiência e vamos colocar no verão. E aí nasceu o Summer Season. Mas aí com o tempo a televisão foi evoluindo, a sociedade mudou muito também, e a época de verão passou a ter mais audiência, uma audiência mais parecida aí com a época de outono. E também aconteceram muitas crises financeiras nos Estados Unidos que deixaram a galera sem tirar férias. Então a galera ficou em casa vendo televisão. E aí o Summer Season, nessas séries de menos temporadas, a gente sabe que hoje em dia não são as séries de menor qualidade ou as que são deixadas pra tapar buraco. Hoje a gente tem séries incríveis que tem menos episódios e que passam nessa época. Por exemplo, The Leftovers, Mad Men, Sherlock, Masters of Sex, enfim, várias. Então agora a gente já sabe o que é o Fall Season, o Summer Season, mas Carol, peraí, tem o tal de hiato. Por que tem muitas séries que tem hiato? Como é que é isso? Geralmente o hiato é um descansinho, é um tempo ali vazio que acontece geralmente do Natal até janeiro. E assim como no verão, essa época geralmente não tinha novas estreias, eles usavam muita reprise nessa época. Só que a galera da televisão foi sacando que isso não era muito bom, até porque aconteciam imprevistos. Às vezes não tinha o que exibir porque alguma série foi cancelada no meio da temporada, ou teve algum problema e não teve gravação. Enfim, eles perceberam que não era uma boa ideia ficar dependendo de reprise nessa época. E se, por exemplo, uma série era cancelada pela metade, o que a televisão ia exibir de janeiro até maio, junho? Aí alguém teve a brilhante ideia: e se a gente colocar uma série menorzinha aí? Se a gente produzir uma série pequena de uns 13 episódios e colocar nessa época? E sim, foi o que eles fizeram. E aí eles colocaram esse nome de Mid-Season Replacements, que eram séries pra substituir as outras que por algum motivo não estavam passando mais naquela época. E aí acabou virando Mid-Season, né, que seria no meio da estação. E esse Mid-Season aí na grade de programação da televisão era muito bom, porque sempre que eles tinham algum problema, sei lá, uma atriz ficou grávida, teve algum acidente com um ator, alguma coisa assim, eles tinham alguma coisa pra exibir. E algumas séries que passavam nessa época acabaram ficando muito famosas e foram promovidas, entre aspas, pra época do Fall Season, que ainda era a época melhor pra eles, que era lá no outono. Algumas séries que aconteceram isso, por exemplo, foi Buffy a Caça-Vampiros, Family Guy, Eu, a Patroa e as Crianças, Os Simpsons. Por exemplo, Parks and Recreation surgiu como uma série de mid-season e depois passou pro Fall Season, porque ela bombou, aí eles falaram, peraí, vamos colocar ela pra exibir lá na época que bomba mais. Só que aí depois a Amy Poehler ficou grávida, eles tiveram que atrasar as gravações e aí a série voltou a ser exibida no mid-season. E assim como o Summer Season, hoje em dia não tem mais essa coisa de achar que as séries de mid-season são inferiores ou são de menor qualidade ou coisas do tipo. Por exemplo, Breaking Bad é uma série que estreou no mid-season e depois foi pro Fall Season. Silicon Valley, Girls, Empire, tem várias séries dessa época que são muito legais. Então esses são os formatos principais, mas hoje em dia vocês sabem que a gente tem o modelo Netflix, que é o modelo de streaming, né, que várias outras empresas estão seguindo aí também essa ideia que começou com a Netflix. E a Netflix criou um modelo que eles criavam uma temporada inteira e soltava toda a temporada
temporada num dia só, plum. E aí, por isso, criou-se no público essa coisa de fazer uma maratona, né? Ou em inglês, binge watching, que é você sentar e assistir a temporada inteira de uma vez, no fim de semana, ou em poucos dias, em vez de ser um por semana. Ou seja, por isso a Netflix faz quantos episódios der na telha. Mas, geralmente, as séries da Netflix têm aí entre 10 e 13 episódios, mas hoje em dia também estão criando muitas séries de 8, com poucos episódios. Até porque a Netflix produz tudo de uma vez, grava, edita, não sei o que, e solta de uma vez. Se a série não for bem recebida, foi tipo uma puta grana gasta pra nada. Então é melhor fazer uma série mais concisa do que fazer, por exemplo, uma série de 23 episódios e soltar ela inteira. Porque vai que você faz 23 episódios e a galera não gosta. Melhor fazer 13, não é mesmo? Melhor fazer um Stranger Things de 8 episódios pra ter certeza que a galera vai curtir. E aí, quem sabe na próxima dá pra aumentar o número de episódios ou não, se houver necessidade. E tudo isso que eu falei até agora é um modelo dos Estados Unidos e que existia muito forte até alguns anos atrás. De uns anos pra cá, vocês devem ter percebido que tem muitas séries com um número de episódios aleatório. Por exemplo, The Night Of da HBO tem 8, Westworld teve 10 episódios, Game of Thrones agora vai ter 7, e também a Netflix já mudou um pouco. Agora a Netflix também exibe séries uma vez por semana. Por exemplo, Orphan Black agora tá passando, toda semana solta um episódio novo na Netflix. Então todo esse formato tá mudando, e vocês devem ter notado que hoje não faz muita diferença quantos episódios tem a série, né? Eu acho que eles ainda vão continuar fazendo as séries de fall season. Geralmente, né, a maioria delas não são indicadas, por exemplo, ao Emmy, aos grandes prêmios, porque elas são séries pra encher programação, são séries feitas mais rápido e que agradam mais o grande público. E hoje em dia a gente vê que as séries que vão parar no Emmy não necessariamente são essas séries com muitos episódios que saem na TV assim correndo. São séries um pouco mais concisas, feitas com um pouco mais de qualidade de narrativa, de fotografia, que são feitas com mais tempo, uma qualidade um pouco mais refinada, digamos, sabe? Por exemplo, muita gente me pergunta: ai, Carol, por que Supernatural não vai pro Emmy? Por causa disso. Supernatural não é feita com aquela coisa tipo, nossa, vamos fazer uma fotografia aqui maravilhosa, que fica um tempão o fotógrafo arrumando a luz, sabe? Não vai rolar isso em Supernatural. Supernatural foi feita pra sair um monte de episódio, não sei o quê. Então não é porque ela é pior ou melhor que as outras. É simplesmente o estilo de cada série, né? Como elas são feitas e pra quê elas são feitas também, né? Qual o público que elas são feitas. Então é isso, espero que vocês tenham entendido melhor como funciona esse esquema aí das temporadas das séries. Coloca aí nos comentários se você prefere ver série de 23 episódios, ou de 13, ou de 8, ou todas, que nem eu. Eu adoro assistir todos os tipos de séries. Curte o vídeo, um beijo e até mais. Tchau!